Você sabe o que a Bíblia realmente fala sobre o preguiçoso? Ou o que Deus acha sobre o preguiçoso? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Provérbios nosso de cada dia, nossa série. E hoje, especificamente, nós vamos ler Provérbios capítulo 6 e vamos falar um pouquinho, chamar a nossa atenção a respeito do preguiçoso. O que Deus acha, o que Deus fala a respeito do preguiçoso. E como nós podemos adequar isso daí à nossa vida, ao nosso cotidiano, às várias áreas da nossa vida. Essa é a realidade. Então, Provérbios capítulo 6, versículo 6, diz assim, ó: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. O 7, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E aqui tem uma advertência. Até quando? Então, o que nós lemos aqui é um chamado de provérbios a respeito do preguiçoso. E ele chama atenção para um inseto, a formiga. As características de trabalho, de empenho e de dedicação da formiga é o que o sábio aqui, Salomão, escrevendo, ele chama a nossa atenção, nós, preguiçosos. Ele chama a nossa atenção para a gente olhar isso e aprender com esse ser, que por suas próprias características que são peculiares, né? São próprias desse inseto, ele tem uma demonstração de liderança, de perseverança, de dedicação e, principalmente, sem ninguém precisar mandar. Instintivamente, né? Aquele bichinho ali, ele vai lá, colhe o seu alimento durante o verão, porque quando chegar no inverno, ele não vai conseguir colher nada. Então ele se antecipa nessa época para poder então, no inverno, ele ter a subsistência dele. Então é um grupo todo, muitas formigas, você já reparou um formigueiro, que interessante que é? Muitas, mas aqui diz que não tem um líder, um chefe, um comandante, alguém para ficar lá formiguinha, oh, por aqui, ei, por ali, por aqui, por lá, por aqui, tal, leva essa carga, leva aquela outra. Não, não tem isso. Então, por que será que Deus, através do sábio Salomão, chama a nossa atenção para a gente dar uma comparada e aprender um pouquinho? Ser sábio, quando fala isso, ser sábio é você observar, absorver tudo a respeito daquela observação que você fez e começar, com conhecimento, começar a implantar tudo aquilo que você observou e aprendeu. Porque é verdade que quando nós aprendemos, absorvemos conhecimento, mas nós não colocamos em prática, é o mesmo que nada. Você já deve ter escutado isso aí, de muita gente falando. Porque se você sabe, mas você não põe em prática, é o mesmo que não saber. Então ele está chamando a atenção aqui, ó. Vai lá, observa a formiga preguiçoso. Vai lá, observa o que ela faz, como ela trabalha, como elas trabalham, como elas se dedicam, como elas se empenham, porque elas têm um propósito de realização. Então você precisa vencer essa preguiça para poder então você ser sábio e colocar tudo em prática e conquistar o que você realmente deseja. Por quê? Porque senão nada acontece. Sem ação, nada acontece. Agora, eu quero chamar a tua atenção também para o seguinte. Quando a gente fala de preguiça, preguiçoso, né, de um modo geral, obviamente todo mundo pensa que a preguiça é só por questão física.
o cara não quer trabalhar, não quer se esforçar, talvez não quer se empenhar em alguma coisa, faz ali, tá bom, mas para outras coisas ele é preguiçosão, não quer. E eu ouvi um comentário muito interessante, né, no YouTube, num vídeo no YouTube, e que o senhor lá que falava, se não me falha a memória, é Ivan Maia o nome dele, ele coloca, eu até anotei aqui algumas coisas, ele coloca a preguiça, ele traz no vídeo dele a preguiça como o maior inimigo da prosperidade. Olha que interessante isso. Então, ele colocou de forma simples, eu anotei algumas coisas e eu quero compartilhar com você que eu achei muito interessante, porque ele dá nome aos tipos de preguiça. Gente, como Deus vê o preguiçoso. Deus puxa a orelha dele, chama a atenção através de provérbios. Agora, o preguiçoso, ele tem áreas, né, na vida dele, não só o preguiçoso, o homem como um todo, né? Tem áreas na vida dele que precisa ser desenvolvida. E para esse desenvolvimento acontecer, é preciso vencer a preguiça. Então, eu achei interessante nesse vídeo desse senhor, o Ivan Maia, tem um canal dele, inclusive, se você quiser dar um pulo lá, é top. Fala umas boas verdades ali, tá? O Ivan Maia, um canal muito legal, muito bacana. Nós temos algumas coisas que a gente discorda, mas é assim mesmo. A gente não vai concordar com tudo mesmo. Mas ele tem muita coisa boa ali no canal dele, do Ivan Maia. Então diz assim, ele falou assim, ó, o maior inimigo da prosperidade, ele considera como a preguiça. E aí ele começou a dar nomes. Ele falou assim, ó, a preguiça mental. Nossa, o que é isso? Preguiça mental. Aí ele enumerou aqui, ó, essas pessoas que têm preguiça mental, a gente muitas das vezes fala assim, ela tem preguiça de pensar. O que nós estamos vendo hoje em dia? As pessoas, elas têm preguiça de raciocinar, elas têm preguiça de pensar. Elas, quando se deparam, é uma geração, vou dizer assim, né? Que quando ela se depara diante de uma situação que ela não conhece ou que ela nunca fez, ela pura e simplesmente, por conta da preguiça mental, ela vai lá e fala assim, eu não sei fazer isso, ou eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque desistir é mais fácil. Então, ele pontuou isso, eu achei muito interessante. Preguiça mental, a pessoa tem preguiça, ela não quer pensar, ela tem preguiça de raciocinar, ela tem preguiça de descobrir novas habilidades. É a preguiça mental. Então você veja o quanto Deus, na sua sabedoria, chamou a atenção de todos nós a respeito dessa questão do preguiçoso e de ser preguiçoso, né? Aí ele colocou, ó, a preguiça mental, ele colocou algumas coisas que eu achei muito interessante, ó. Não pensam, tem preguiça de pensar, são aleijados mentais. É aquela coisa, eu entendi assim, né? Aleijado mental é aquele que assim, você pede para ele fazer uma coisa, ele vai lá e faz única e exclusivamente aquilo que você pediu. Se tiver que mover um negocinho daqui para ali, ele não consegue. Ele é um aleijado mental. Por quê? Porque ele só ouviu aquilo que foi orientado e ele não faz mais nada além daquilo dali. A limitação dele, porque quando a gente fala de aleijado, né, a gente entende um pouco sobre a questão de limitações. Então ele colocou aqui, ele fez um sentido figurado, o aleijado mental, ele recebe um comando, uma orientação, e ele é limitadíssimo somente àquele exato comando que ele recebeu. Ele não faz nada além. Já viu isso? Uma geração que a gente fala assim, fulano, vai lá, pega isso, não sei o que lá. Ele vai, pega exatamente aquilo que você pediu. E aí quando ele volta, você fala assim, não trouxe vamos supor, você manda pegar uma ferramenta e tem uma extensão. Não trouxe a extensão não? Não, você não pediu para trazer, sabe? É mais ou menos por aí. Então, preguiça mental. E ele colocou aqui, o Ivan Maia, a preguiça como o maior inimigo da prosperidade. Você concorda com isso? Como sendo a preguiça o maior inimigo da prosperidade? Se a gente pensar bem,
faz muito sentido. Porque o preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele não quer aprender, ele não quer aprender coisas novas, né? Ele não quer se dedicar em resolver coisas que muitas das vezes ele não sabia ou não sabe no momento, mas se ele se dedicar e se orientar, ele vai conseguir resolver. Porque se alguém conseguiu fazer, ele também pode fazer. Mas o preguiçoso, ele tem esse bloqueio mental, a preguiça mental. Então, se você quer ser próspero, vamos começar a pontuar essas coisas, aprender coisas novas. Mas o que nós temos visto? Uma geração preguiçosa mentalmente pelo seguinte: essas pessoas, elas não querem ler. Você é louco, se você falar de alguém ler, ela dá quase um troço. Eu não gosto de ler, não adianta. Você quer forçar a pessoa a ler? Não, isso ela não quer. Ela quer se alimentar de porcaria. É só coisa rápida e inútil, que aí ela enche a cabeça dessas porcaria. Então, quanto mais porcaria, coisa inútil, a sua cabeça vai sendo cheia, né? Menos espaço vai tendo para as coisas boas que podem levar você à prosperidade, a se destacar em uma ou outra tarefa que seja, ou em um ou outro esporte que seja. Então você fica limitado. E aí ele colocou aqui, ó, essas pessoas que têm preguiça mental, elas não gostam de coisas difíceis. Ou tudo para elas é difícil. Gente, o que Deus pensa do preguiçoso? Ele chama a nossa atenção para o seguinte: não é só a preguiça física do camarada se sentir cansado ao extremo. Ah, eu estou cansado ao extremo. Existe uma questão de preguiça e existe uma questão do ócio criativo. A pessoa parar para descansar. Aí é diferente. Agora, tem gente que está, assim, numa inércia, parado, inerte, como um corpo morto ali, que não tem reação para nada. Ele não quer aprender coisas novas, preguiça mental. Ele não quer descobrir novos desafios, preguiça mental. Isso vai levar à prosperidade? Não vai, não existe essa condição, não existe. A Bíblia diz que o diligente, ele será abençoado. O que é o diligente? Aquela pessoa que se dedica ao que ele está fazendo. Então, se você está num projeto que demanda o seu empenho intelectual, você precisa ler a respeito, você precisa procurar assuntos relacionados, você precisa se empenhar nisso. Não adianta, senão você vai ser ou não será nenhum tipo de profissional. Eu ia falar profissional medíocre, mas tem uma geração aí que está se formando, que ele não vai ser profissional nenhum. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos visto que muita gente só quer ficar pegando as migalhas que caem da mesa. Se você me entende, quando eu falo essas coisas, a respeito de aqueles que só querem viver através de assistencialismo. E é isso. A pessoa, ela não quer mais se empenhar em nada, porque ela tem da onde vir ali uma boquinha, entendeu? É o assistencialismo. E o nosso país, o nosso Brasil, se destaca como um dos países que mais se empenha para fazer com que o povo, a grande massa, seja medíocre, preguiçoso, não queira não só trabalhar braçal, mas ele quer ficar uma preguiça mental, uma preguiça intelectual em geral, ele não quer aprender nada. Essa pessoa, ela tem uma preguiça espiritual, porque ela não quer se empenhar em descobrir o espiritual, algo que possa realmente mover a vida dela para algo que ela se preencha totalmente. Não, preguiça. Aí não é só preguiça física. E aí, por aí vai. Se você for falar sobre a preguiça financeira, aquela pessoa, ela não quer aprender nada sobre finanças, ela não quer aprender nada sobre gastar menos, ganhar mais, como pode fazer isso, ela não quer aprender nada disso. Preguiça profissional, ela não quer aprender uma profissão nova, ela não quer aprender uma habilidade nova, ela é preguiçosa profissionalmente. Ela se estagnou numa situação em que ela, não, eu já sei fazer isso daqui, para mim já tá bom. Já tá bom? Então,
É por isso que a gente continua sendo do mesmo jeito. E aí, infelizmente, o que tem incutido na cabeça das pessoas hoje é que, não, eu já cheguei aqui, aí ela ganha um salário mínimo, ela quer ganhar 3, mas ela continua fazendo a mesma coisa. Então hoje nós vivemos uma era que nós temos essa possibilidade de aprender outras habilidades, tá? Com o advento aí da internet, todos os cursos, possibilidades afins, de você aprender coisas novas. E tudo isso vai fazer com que a sua mente também ela tenha uma expansão. Porque você começa a aprender outras coisas, você começa a ser mais inteligente. Enfim, meus irmãos. Então, para nós terminarmos aqui o vídeo, a preguiça é como um câncer que vai corroendo a nossa vida em todas as áreas. Seja a preguiça física, que ela vai abater a nossa vida em muitas situações. A pessoa tem preguiça de fazer uma atividade física, né? Daqui a pouco fica doente. Preguiça mental, preguiça intelectual, preguiça profissional. Então, eu concordo aqui com ele, falou. O maior inimigo da prosperidade, se você for ver bem, é a preguiça. E Deus chama a nossa atenção. O que Deus pensa sobre o preguiçoso? É isso. Ô, preguiçoso, bora, se levanta. Olha lá, formiga, aprende, entenda, coloque em prática, se dedique, se empenhe, faça agora, plante agora, para colher depois. Porque as coisas não virão do jeito que muita gente pensa, que é assim, ó, num estalar de dedos e tudo está resolvido. Eu estalo o dedo, eu tenho saúde. Não, precisa se esforçar. Dá preguiça. Quando você pensa assim, eu vou fazer uma atividade física, eu vou para uma academia, dá preguiça. Claro que dá preguiça. Tem vários outros aspectos que influenciam, mas dá preguiça. Eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu não quero aprender nada de novo. É a preguiça financeira, profissional. Que Deus nos abençoe, desperte a cada um de nós para se atentar para isso. E aí sim, nós podemos então ver daqui para frente, né, uma geração que começa a se despertar para aprender outras coisas. E não só ficar lá no TikTok, na rede social direto, vendo um monte de coisa ali, que muitas das vezes, na maioria das vezes, não acrescenta absolutamente nada para aquela pessoa se desenvolver em todas as outras áreas da vida dela. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, faz um comentário aqui que é importante, que aí a plataforma YouTube entende que essa palavra foi interessante e vai mostrar para o maior número de pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal. Nesse canal aqui, nós trazemos palavras assim, simples, bate-papo sobre o que a Bíblia diz e sobre o nosso cotidiano. E aí a gente consegue casar isso, né? O cotidiano e o que a Bíblia diz para nós sermos pessoas melhores. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.